Oi, gente, eu sou Sheila Varela e estou aqui em mais um episódio aqui do nosso querido programa Vozes da Estação, em parceria com o Varela Net. Faço assim, ó, tô tão feliz, faço questão de apresentar a minha equipe aqui do Varela Net, Yarla, Hamilton e a nossa entrevistada querida, doutora Socorro Gomes, que é nossa parceira também da Fundação... Diga aí, doutora. José Silveira. José Silveira, que estava aqui contando pra gente nos bastidores. E depois a gente ainda vai falar um pouquinho mais. Obrigada a todos vocês. E venham, porque aqui é prestação de serviço. Acordem pra vida, botem o pé no chão, aumenta o volume do som e vem. Eu não é, Yarla? Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a gravidez, os seus riscos e tudo isso que tem repercutido na mídia, porque ultimamente a gente vem acompanhando diversas famosas que estão grávidas e com isso diversos riscos e complicações que vieram aparecendo e deixaram o público extremamente preocupado. E aí, Hamilton? E a gente vai prestar um serviço pra você aí que tá aí em casa. Pois é, porque tudo, doutora. Aliás, um prazer, muito obrigada por estar. Eu que estou emocionada de estar aqui com vocês, de vocês terem lembrado de mim, do Hospital Santo Amaro, nosso velho guerreiro, não é? Isso. Que estamos lá há 38 anos. Fez a diferença o Hospital Santo Amaro dentro de Salvador, porque nós não tínhamos um serviço de neonatologia estruturado como se tem hoje em todo Salvador. E começou lá. A semente da neonatologia na Bahia foi no Hospital Santo Amaro. Então, eu sou muito grata por tudo isso que vem acontecendo. E a você por ter lembrado de mim. Coisa linda. E eu sempre digo, gratidão é um dos maiores sentimentos. Talvez o mais nobre, né, doutora? Acho que é nobre demais. Pois é. E, ó, vocês aí, sigam a gente aqui no @VarelaNetOficial, @Vozes da Estação. E é o seguinte, é o que Hamilton falou. Prestação de serviço, a voz e a vez do povo. E a dúvida de todas as mães, geralmente, acabam sendo a mesma. Muito parecidas e diversas. Diversas. Você vai trabalhar com a idade das pessoas. Hoje, cada vez as mulheres estão engravidando mais tarde. No tempo passado, elas eram adolescentes, como tinham a sua primeira gravidez. Hoje não. Passam de 25, 30, já tem a turma acima de 40. E tem que ter uma atenção especial para cada uma dessa faixa etária. E, doutora, esses meninos aqui que sabem tudo. Graças a Deus. Ficam ó, o tempo inteiro. E estavam acompanhando o caso de uma cantora muito famosa, Alexa. E o que é que aconteceu, minha gente? Vamos agora focar para ajudar a você aí, mamãe, que a dúvida de uma acaba sendo a dúvida de todas. Apesar dela ter 29 anos, ela é novinha. Ela teve um caso de eclâmpsia dentro da gravidez. E aí ela tá com gravidez super de risco. A bebê tá com um risco gigantesco de acabar falecendo, infelizmente. E essa coisa, eclâmpsia. O que é a eclâmpsia, doutora? Olha, a eclâmpsia é a modificação que o corpo da mulher, durante a gravidez, passa. Você é uma pessoa saudável, você não precisa ter eclâmpsia e antes ter tido algum outro problema. Pode começar exatamente no momento da gravidez. Então, passa essa modificação, começa o primeiro alerta, é a pressão arterial aumentar. A partir daí, ela vai ter toda uma alteração da sua função renal, da sua função hepática, e aí caracteriza a pré-eclâmpsia. E a eclâmpsia, que é o fato, é quando essa paciente tem tanta alteração neurológica que entra em crise convulsiva. Aí é de difícil controle. E doutora, muitas mulheres podem morrer. Não é uma coisa assim que se deve passar pano e dizer que acontece, mas a gente cuida sim. Mas quanto antes você perceber que está chegando nessa situação, seu pré-natalista, que entrar com os cuidados necessários, você salva 2 vidas. Mas como que a gente pode identificar essa questão da eclâmpsia e principalmente da pré-eclâmpsia? Porque muitas grávidas não conseguem identificar isso nesse período com a pressão. Começa com a pressão alta. A pressão alta é o primeiro start. Pronto, começou. A partir daí, o médico que está fazendo o pré-natal vai fazer uma solicitação de exames para saber se já está tendo alteração, não só a pressão, a hipertensão, porque existe a hipertensão gestacional, que não quer dizer que ela esteja de pré-eclâmpsia. A partir daí, pode acontecer as 2 coisas, a hipertensão e a pré-eclâmpsia. E aí, o que é que o médico faz? Faz os exames necessários, função renal, função hepática, para ver se as alterações começam. É claro que não começam todas as alterações ao mesmo tempo. Às vezes é uma coisinha básica, um ácido úrico, uma ureia, uma creatinina. Aí a paciente começa a ter sintomas. O que é que essa paciente pode ter de alerta? Uma das coisas que eu chamo muita atenção, e é da minha entrevista da consulta, dor de cabeça, cefaleia.
É difícil você estar com uma situação dessa e não estar com dor de cabeça. Para depois vir as outras coisas. O edema, que é segurar líquido no corpo, e vistas turvas, vistas com alguns parecendo vagalumes. Tudo isso são coisas. A paciente às vezes fica meio aérea do seu foco agora aqui, como se nós estivéssemos aqui, de repente, sumisse isso aqui. O paciente também tem que ter esse tipo de alerta. Isso. Estamos aqui com a doutora Socorro Gomes, obstetra, ginecologista, para nos fazer aqui, para nos dar essa assessoria, esse cuidado com você que está aqui. Você, papai também, né? Muitos pais, a família inteira. Então, doutora, a gente falando aqui do caso da Alexa, sobre a pré-eclâmpsia, então, necessariamente, não quer dizer que foi uma negligência. Ela pode não ter sido diagnosticada nem como uma paciente, então, com pressão arterial, e aconteceu, é isso, doutora? Não, exatamente. Ela pode ter chegado no pré-natal, só com beta positivo, começou a fazer exames. Lá, depois de 20 semanas, foi verificado pelos seus médicos que a pressão começou a alterar. E ela também ficar sintomática, ficar nauseada, que é um enjoo, não é? Com a dor de cabeça, e começar a chamar a atenção do seu médico, que às vezes ela mesma é que, olha, doutor, eu fiz a consulta tem 15 dias, mas retornei antes, porque estou sentindo isso. Aí descreve o que ela está sentindo. Quantidade da urina também, a paciente que a grávida urina demais, ela continua tendo muita vontade de urinar, mas quando vai urinar, a urina em pequena quantidade. Também é uma coisa que a gente fica alerta. Então, mas principal alteração, quem começa é a pressão alta. E como os médicos podem cuidar para que ela volte ao estado normal, para que a gravidez... Bem, aí tem toda uma atenção, que ninguém desencadeia de forma igual. Não vai ser todas que vão ter esse problema, vão estar exatamente igual. Aí o médico vai ponderar o que é que tem que fazer com essa paciente. A pressão está alta, existem os remédios para estabilizar a pressão arterial. Tem edema, também a gente vai ter a ajuda das nutricionistas, para poder equilibrar uma dieta com baixa oferta de sal, gordura. Então, é um degrau que a gente vai subindo. E quando chega no caso que vocês disseram aqui da cantora, provavelmente foi rápido, também ainda tem isso. O tempo de piorar não é igual para todas as pacientes. Pode ser uma coisa discreta e continuar discreta com cuidado até o fim, mas pode ser uma coisa assim, avalanche, como é o caso de precisar de uma UTI. E hoje, com o avanço mesmo das mídias sociais, dessa questão toda da internet, do meio virtual, esse assunto, doutora, é um dos assuntos de maior destaque, né, no Brasil hoje, é esse caso. Só que nem só sobre isso a gente vai falar. Hamilton, que é o nosso aqui, ó, é a pessoa que ouve você aí, do Varela Net. Então, fale aí, Hamilton, os nossos leitores. Uma outra dúvida, eu acho que está muito ligada à gestação, é sobre diabetes na gestação. É outro problema. Às vezes a pessoa pode ser até as duas coisas, ser hipertensa e ter diabetes. Mas são cuidados diferenciados. Para o diabetes, existe todo um trabalho com a dieta, medicações para baixar o açúcar no sangue, que o diabetes, gente, é o aumento de açúcar, da glicemia no sangue. Nem por isso ela precisa ter pressão alta. Mas tem pessoas que têm as duas coisas. E o que é o que o diabetes pode ser tão grave? Adoecer bastante a mãe, e levar o bebê, geralmente os bebês de mãe diabetes, eles ficam volumosos, são bebês grandes, ter que nascer antes, porque senão não vai sobreviver àquela situação. E a placenta é que causa tudo isso. A placenta é a grande, vamos dizer assim, entre aspas, protetora e, ao mesmo tempo, vilã. Se ela adoece, ela vai prejudicar várias situações do corpo dessa mulher. Eu, doutora, tive uma única, né, gravidez, que é minha filha Mari, que aniversariou até, né, aquariana, esse mês. E eu tive uma complicação muito séria. Eu tomei o Trogestan, né? O Trogestan é quando você tem... É uma progesterona natural, você tem ameaça do parto prematuro, sangramento precoce. Isso. É como se eu desse uma coisa, eu estou com um calor enorme, aí eu liguei esse ar-condicionado, é o Trogestan para acalmar o corpo da mulher. Porque fica muito intenso as coisas que ficam acontecendo. Eu fico muito emocionada quando a gente relata isso, porque eu acho que a maternidade é algo latente demais. Então, eu era muito nova, muito jovem. Não que hoje eu não seja nova, tá? Porque eu continuo novinha, né? Mas eu tive uma gestação aos 22, 23 anos. Então, e já passei por isso, né? Placenta, né?
com essa dificuldade, repouso absoluto. Então, necessariamente, não são mulheres só após os 40, né, doutora? Não. Eu sempre digo a todas as pacientes, gestação é um desafio para o corpo da mulher. Você tem toda uma modificação circulatória, respiratória, uma sobrecarga respiratória. Você conversando com a grávida, ela fica assim, puxando o ar com mais intensidade. O coração dispara. O retorno venoso dos membros inferiores tem mais dificuldade. É por isso que as varizes aparecem e por isso que fica o edema, um inchaço nas pernas. Porque o retorno venoso fica mais forte. E eu preciso ser doente para essas coisas acontecerem? Não. Às vezes só tenho 20 anos e começa a acontecer. É também uma patologia de gente muito jovem? Também não, como é também da mais madura. Tem pacientes maduros que chegam ao consultório tirando de letra, não tem nada. Já chega aquela de 19, 20 anos com essas alterações. Doutora, e quais seriam as principais alterações, os principais casos de gravidade dentro da gestação? Uma das piores que a gente está comentando muito aqui é a hipertensão. Não é porque você não sabe se vai ter. Tem pacientes não, que já chegam, por exemplo, a obesidade é uma coisa que pode piorar, tanto o diabetes como a hipertensão. Não é? A idade, é claro. É como eu digo, hoje as pacientes fazem fertilização in vitro. Aí estão em uma fase moderna, lutando pela vida, destaque, aí não vai querer, naquele momento, ter uma gestação. Aí tem as clínicas de fertilidade e guarda lá os embriões. Quando ela está com os 45, ela vai e coloca o embrião. Ela tem saúde, mas é aquela coisa que eu falo, cuidado com essa máquina, que ela não é uma máquina de 20 anos. Então, podem surgir em uma mulher saudável, a gravidez trazer problemas, porque a modificação que a gente tem falado aqui, a sobrecarga vascular é enorme. Por isso, assim, a importância da prevenção, né, doutora? Sempre, o acompanhamento sempre. Que tem que ser feito. A mulher não deve negligenciar do seu pré-natal. Pré-natal, eu chamo assim, pré-natal, você constrói a saúde do seu filho. Porque você pode ter um filho saudável ou um filho destruído. Porque, por exemplo, um bebê que nasce muito prematuro, com 27 semanas, 28 semanas, ele vai ter muita demanda para ele chegar à normalidade. E é uma coisa que nem todos têm o desencadear igual. Uns podem ser muito bem-sucedidos e os outros não, ficarem com sequela. Qual é uma sequela importante que pode acontecer? A diminuição do seu cognitivo, porque ele passou alguns momentos com baixa oferta de oxigênio cerebral, e aí ele vai ser um bebê com menos, com problema de paralisia cerebral. Tem muitos bebês prematuros que passam, ao nascer, com grande restrição de oxigênio e que fica danificado o seu sistema nervoso central e ele não se desenvolve igual aos outros. Com toda a tecnologia, ainda a depender toda a tecnologia. Da prematuridade é complicado. Por isso que hoje as maternidades têm que ter aliado ao seu compromisso a neonatologia. A gente hoje não trabalha sem eles. Porque eu faço parto, está tudo bem, pode ir até para casa, como tem pessoas que preferem ter parto em casa e que eu não aconselho para minhas pacientes. A gente pode falar depois sobre isso. Mas por quê? Porque precisa de uma atenção. Às vezes é um minuto de atenção, o bebê é salvo. O bebê nasceu meio deprimido e 1 minuto de cuidado ali, ele já vira a vida dele. Agora fique 2 minutos, 3 minutos. O parto humanizado, que chama hoje, humanizado. Ó, minha avó, da zona rural, de Conceição do Almeida, Mombaça. Minha avó teve 12 filhos, minha gente, 12. Eu só tive uma. Na fé de Deus, eu tive uma. 12. Ela falou, minha filha, não queira não, você vá para o hospital, porque hoje o hospital diminui o sofrimento. Sabedoria. Veja, sabedoria. Então eu digo, 12 filhos, doutora. Numa outra fase, né? Uma outra fase. E a sabedoria de quem passou muito por um sofrimento e que, inclusive, teve perdas. Né? Nesses 12 filhos, quando elas falam assim, chegou uma paciente lá, a avó da minha paciente, que eu estava indo pré-natal. Ela chegou e fez, doutora, essas moças de hoje fazem muitos exames, que a netinha com as pastinhas de exame. Eu tive 22 partos, não fiz nenhum. Meu Deus. Aí eu perguntei a ela, quanto você criou? Ela, 19. Criou muito para a época dela. 19 é luta, né? Aí você imagina uma pessoa passar por todo esse processo de parto. Elas, na maioria das vezes, nem sabiam que estavam grávidas. Por quê? Porque elas, enquanto amamentavam, muitas delas não menstruam.
que é um norte para saber gravidez, não gravidez, a menstruação. Se eu estou amamentando, eu não tenho menstruação, mas daí escapa uma ovulação. Aí ela engravida, ela só vai saber que a gravidez existe com o movimento do bebê. O bebê já está lá com suas 30 semanas, que ela vai ter movimentos mais fortes do bebê. Então, você veja como é o desafio para esse corpo. É um desafio. A senhora falou sobre essa questão do hospital. Teve um caso também que repercutiu muito aqui em Salvador, que foi a de Raíssa e de Wanderson. Que a bebê deles nasceu, mas ficou 6 minutos sem chorar, que foi um desespero gigante para toda a família. E aí o medo, porque o parto também demorou muito. Raíssa e o Anderson. Eles são dois influenciadores daqui da Bahia. E aí eles ficaram quase 48 horas de parto, e aí a bebê nasceu, ficou 6 minutos sem chorar, foi aquela angústia. A senhora já fez diversos partos. Como que é a sensação para o médico? O que o médico pode fazer para acalmar a família, principalmente nesse momento? Se eu tiver de junto, como eu falei da neonatologia, vou dar o exemplo que a gente tem no Hospital Santa Amaro. Vai nascer um bebê, a neonatologia vai para a sala. E naquele momento ela fica preparado o material dela esperando qualquer bebê. Pode um bebê que só a gente faz uma massagenzinha, enxuga aquele excesso de líquido, ele já está ali pleno. Mas já tem aquele outro que fica um pouco deprimido, que precisa que aspire a boca para tirar o excesso de líquido, faça mais massagem, bote um CPAP, que é uma oferta de oxigênio sob pressão. Porque o importante é você preservar o sistema neurológico do bebê. Gente, não é brincadeira. A parte neurológica é extremamente sensível à falta de oxigênio. Aí depois nasce o bebê, todo bonitinho, vai ficar todo sorridente, enfeitadinho, mas na hora que ele vai somar 2 mais 2, cadê? A dificuldade, parecendo que eu estou pedindo um estudo da NASA. Não é. Ele é burrinho? Não. Você pode procurar. Como é que foi o parto dessa criança? Eu sou novinha, né? Na minha escola tinha muitas famílias, eram assim, de 12 filhos. Então tinha muitos irmãos. Então tinha aqueles irmãos expoentes. Já tinha um, coitado, que era colega de quase todos os outros, porque ele não conseguia ultrapassar, não conseguia a leitura. Era porque ele era burro? Não. Se você fosse buscar, claro que eu não tinha essa experiência de hoje, mas se fosse buscar, via que aquele bebê teve dificuldade. Doutora, e é ápiga? Ápiga, é. Isso tem alguma relação claro que a gente com... só quer... Claro, o ápiga é uma classificação que se faz para ver as condições que esse bebê nasceu. Condições de oxigenação, de movimento, como é que ele se porta. Aí você vai pontuando. Claro que a gente que quer vaidade, só quero 10. Eu fico chateando os neonatologistas. Me dê 10. Se você está demais, só vou lhe dar 9. Não, me dê 10. Você está entendendo? É aquela coisa da gente querer dar o melhor. Mas nem sempre pode. Porque é inerente daquele momento. Com todos os cuidados que você pode ter uma situação de dificuldade. Para nascer um bebê de parto natural, para nascer um bebê de parto cesáreo. Às vezes a gente precisa aplicar fórceps, que parece que demonizou. Ainda é preciso. Eu acho... Ainda é preciso, doutora? Um fórceps bem aplicado, chamado fórceps de alívio, por pessoas experientes, você tira bebê de uma situação de período expulsivo prolongado. Nem todo mundo sabe o que é fórceps, doutora. Por favor. Fórceps é um instrumento de metal, de aço, que formam 2 colheres que se encontram. Essas colheres é para acoplar na cabeça do bebê e você ajudar, porque a mãe muitas vezes não está com força. E o bebê tem minutos para nascer. Ele ali naquele período expulsivo, no canal de parto, ele não está respirando, e ele precisa daquilo. Aí o fórceps, bem aplicado, não é nenhuma coisa terrível. O que a gente fala hoje é que as escolas não querem mais. Que a gente pode falar, o que é epidemia de parto cesáreo? Podemos abordar esse assunto, para saber por que parto cesáreo, tanto hoje. Podemos abordar. Mas o fórceps, como tem o vácuo extrator, são instrumentos que ajudam a desvencilhar o bebê naquele horário de período expulsivo. Mas muito pouco utilizado, doutora? Pouco utilizado, porque por que é que a gente utiliza menos do que o passado? Porque hoje em dia, fazer um parto cesáreo ficou muito mais fácil, tanto para a mãe como para os médicos. Nós temos anestesia de boa qualidade, nós temos técnicas cirúrgicas boas que nos fazem um parto rápido, e temos fios cirúrgicos também, que hoje é um mundo de melhoria em relação quando eu comecei a fazer medicina. Doutora, eu levaria um episódio inteiro aqui falando só do meu parto. Mais uma curiosidade, né? Durante a anestesia. Ai, o anestesista fofo. Doutor, tenha paciência comigo, eu tô em pânico. Eu tô realmente em pânico. E todos que eu converso, todo mundo... Sheila, você é exagerada. A agulha é desse tamanho. Uns 18 centímetros. A agulha, eu disse, meu Deus, não tem como. Enfim, ele fez uma dinâmica fantástica. Disse, Sheila, confia em mim. Vai ser como se fosse um balão, né? Soprando. Sopra o balão. E
que em algum momento você vai estourar. E eu senti exatamente todo o passo a passo que ele fez. Doutora, aí eu digo, uma mãe, como é aquela frase? Uma mãe não é para sem filhos. Não, uma mãe é para sem filhos. Sem filhos não é para uma mãe. Doutora, é uma dinâmica outra de vida. O se tornar mãe. Por isso que eu acompanho e eu sinto muito o sofrimento de quem se preparou por 9 meses. E tem um desastre, vamos dizer assim. Isso. Eu acho que, assim, emocionalmente falando, doutora, hoje vocês também se preparam para isso. A gente tem que se preparar, né? O nosso emocional... Olha, eu tive um professor que eu quero até falar, ele não era professor acadêmico. Quero até falar o nome dele aqui, porque eu sempre que eu posso... É Dr. Coriolando Pereira de Souza. Ele foi plantonista há muitos anos no Hospital Espanhol, no Hospital Nanera, e eu tive a sorte de encontrar nesse caminho aí. Era um deus da obstetrícia. Ele falava uma coisa que eu não esqueço, sempre eu repito. Quando você for líder de equipe, jamais, ele repetia, jamais demonstre fraqueza. Porque se você demonstrar fraqueza, toda a equipe cai com você. Você pode estar nos maiores dos problemas, mas você está ali lívida, pronta, plena. Não deixe que a equipe perceba que você está fragilizado. Incrível. E muitas vezes, internamente, nós estamos fragilizados. Por isso, a importância da gente também ter a afinidade com o nosso médico, com a nossa médica, o encontro que fortalece. Fortalece muito, não é pouco, não. É a confiança. E você também tem que ter uma postura de autoridade. Não entendo isso mal. É assim, claro. Na hora que sou eu que estou decidindo as coisas, eu tenho que ser a pessoa que toma a decisão. Não posso ficar, e aí eu posso fazer isso? E aí eu vou fazer aquilo? Não posso. Eu tomo a decisão. E meus colegas que estão na equipe vão ajudando. Claro que eles também podem dar opinião, mas eu não devo passar essa tarefa para quem não é o líder da equipe. Doutora, e a senhora falou bem brevemente sobre essa questão do parto humanizado, do parto cesáreo. Humanizado. O que parto a senhora humanizado acha? É midiático, eu digo isso, não tenho medo Eu acho que parto... Eu até brinco, viu? Posso brincar como eu brinco com as pacientes? Claro, por favor. Até a presente data, eu só fiz parto de humano. Nunca fiz de cachorro, nunca fiz de vaca, nunca fiz... Todos os meus partos são humanizados, o que é respeito. Eu acho que a primeira palavra que você tem que falar com parto humanizado, eu lhe respeito. Aí você vê a dificuldade da pessoa, acolha, abrace. Eu faço uma coisa, na hora da anestesia, eu dou um abracinho, fico assim, segurando a paciente para o anestesista fazer. Eu nunca valorizei aquilo. Eu quase tendo outro bebê agora. Eu achava que era uma coisa normal, fazer um abracinho, ficar ali junto para ela se sentir segura. Aí depois começaram, botou na rede social, vocês não sabem o que é um abraço amigo na hora do parto. Doutora, eu tenho 40 e poucos. Cláudia Raia, 55, viu? Disse que ela engravidou, que foi... Espontâneo. Então eu tenho chance ainda, daqui a uns próximos quase... Muita. Se tiver saúde física, assim, cardiológica, respiratória, neurológica, bom. Agora, espontâneo é que é difícil. Quem entende de fisiologia feminina sabe que, diferente dos meninos, nós temos uma validade. O homem tem essa validade muito... Por exemplo, eu sempre falo isso, porque eu fui aluna do Dr. Simar. Um homem de 70... pode fazer um filho de uma mulher de 30. Mas a mulher de 30... o homem de 70 engravida a mulher de 30. Mas o de 30 não engravida a de 70. Por quê? Porque é o prazo de validade do ovário. Verdade. O homem produz os espermatozoides ciclicamente. A mulher nasce com seus ovários, com seu patrimônio de óvulos e gasta durante sua vida fértil. Um óvulo se prepara, mas naquela confusão, muitos vão se preparando e é uma maneira que você está gastando. Aí você fica fértil até 40, 45 anos. Mas dizer que você, aos 55, você está com sua plenitude de fertilidade, é muito difícil. Ô, doutora, é aceitar as antíteses da vida. Hoje, o que faz na vida é guardar óvulos, né? Guardar embriões para colocar em um corpo saudável, mais maduro. Mas é aquela coisa, será que a minha máquina, a minha Ferrari, já está tão plena como ela foi quando ela foi construída? Você gostou da Ferrari? Eu amei. Adorei a metáfora. Então é isso. Então tem que ter cuidado muito com essas informações. As pessoas são formadoras de opinião e às vezes exageram em algumas coisas e pode dizer, parto em casa, por exemplo. Foi me perguntado se eu aconselhava parto domiciliar. Para minhas pacientes, não. Não vou falar da paciente dos outros, mas nas minhas, não. Por que não, doutora? Justamente por causa da assistência neonatal.
Porque se você tira o bebê de um problema pequeno, em 1 minuto, 2 minutos, você salva a vida dele. Agora, se você vai botar numa ambulância para ir para um hospital de referência que tenha neonatal, 6, 10 minutos, engarrafado em Salvador, eu não vou entrar em uma situação dessa. É a questão da segurança, né? A segurança para o bebê. Você espera tanto tempo para que você realmente coloque tudo plenamente estável e seguro e você às vezes se deixa levar, Exatamente. né, por opinião alheia. Por isso que é importante esse bate-papo. Tem um caso de consultório. Por exemplo, uma paciente minha fez o pré-natal todo comigo e no meio do parto ela não foi fazer o parto. Como eu tinha muita conhecimento com a avó dela, eu liguei para a avó, fulana, cadê? Ela falou, já me recebeu chorando. Eu pensei que o choro era porque a neta tinha desistido de mim, porque ela era muito próxima da minha família. Socorrinho, aquela menina doida. Foi parir em um lugar que não tinha assistência. E o bebê hoje, ele até faleceu, 9 anos. Ficou com todas as coisas que a paralisia cerebral pode dar. Nunca falou. No fim, agora, antes de falecer, ele estava com gastrostomia, que é uma abertura que faz no estômago para dar os alimentos que ele não podia deglutir. Ele engasgava, tinha pneumonia. Então, como é que eu tenho um filho saudável, crescendo até 9 meses? Eu vou entrar em aventura só se eu estiver em uma fazenda, em um lugar, em uma estrada, que eu tenha a dizer, olha, não teve jeito, mas eu dentro de uma cidade com recursos, eu não aconselho a ninguém. E quão feliz é para a gente poder levar essa informação, uma informação altamente científica, né, baseada em estudos, para qualquer mãe que esteja nesse momento, né, nos acompanhando. Acho que isso é muito importante. Sempre pensar no acaso, né? O acaso pode lhe favorecer muito, mas pode também não. Você não sabe quanto aquele bebê vai deglutir do líquido amniótico, que está ali, ele está no meio líquido, e ele aspirar. Na hora que começar a querer respirar aqui no seco. Aí, nesse momento, ele... E depois, por falar em deglutir, vai. Vocês estavam falando, aí eu lembrei da minha história do meu nascimento. Minha mãe, ela tinha um médico dela certinho, ela ia parir aqui em Salvador, no Roberto Santos. E aí, a bolsa dela acabou rompendo no meio da madrugada. Minha mãe foi de Salvador para Simões Filho, porque ela queria ter com o médico dela, de confiança. E aí, ver essa coisa da importância do médico. Da confiança, né? Da confiança, E coisas de manhã, causos de manhã. Manhã, era tanto café com manteiga para o leite chegar. Mingau de milho. Eu já tinha peito debaixo dos braços, eu já tinha peito de tudo que era lado. Eu dizia, meu Deus, vou dar não a essa menina, né? Qualquer coisa, eu não aguentava. A mãe falava, minha filha, você amamente, que o útero só volta pro lugar. Mas ela tem. Era o que me motivava. Eu dizia, mas você sabe por que ele volta pro lugar? O mesmo hormônio que libera... Era verdade mesmo. Era verdade, a manhã, lei de né? lactação, que é a ocitocina, é o hormônio que contrai o útero. Tá vendo? Tanto que nos primeiros dias de pós-parto... Conhecimento empírico. Tá vendo? Nos primeiros dias de pós-parto, quando está amamentando, junto com a amamentação, a paciente sente cólica. Está amamentando aquela cólica chatinha. É doença? Não. O útero voltando, ó. Tá vendo? E aí vai diminuindo a possibilidade de ela ficar tendo hemorragia. Olha a importância. Não sabia dessa. Importância. Eu respeito, viu? Eu respeito demais as avózinhas. Não fico fazendo chacota de avó. Porque esse negócio que você disse aqui, tome leite, coma manteiga, eu respeito. Por que não? Vai fazer mal? Não. Se vai chegar o leite, graças a Deus, mas não tire aquela autoridade da pessoa. Eu respeitava muito. É uma sabedoria. É uma sabedoria. E experiência é o que também dita regras, né? Exatamente. E elas tinham para contar com que outra coisa que as avózinhas, as mães mais antigas, com a religião, né? Isso. Elas se pegavam com a religião e você respeita a religião das pessoas, né? Rezavam, tinham as rezadeiras, benzedeiras, tudo isso. Colocavam almofadinhas no travesseirinho do bebê para deixar o bebê calmo. O fiozinho de lã na testa para curar o soluço. Linha vermelha. Era. Eu conheci uma parteira de fazenda, dona Perolina, ela é uma mulher que nem lia, nem escrevia o nome. Mas era de uma sabedoria. Ela ficava aí nessa região, perto de Tanquinho de Feira, Feira de Santana. E ela fazia parte na fazenda. Quando ela via que o parto não era para ela dava um jeito de chamar um carro, falava assim, gente, desce para a feira. Falava descer, né? Não sei nem se não era subir. Porque ela sabia que para ela chegou o limite.
Então, tem que ter também esse tipo de sabedoria. Meu limite chegou, vamos fazer um jeito para ajudar. E um dos grandes riscos de um pós-parto são as hemorragias, né? De você, por exemplo, em uma fazenda, não ter os produtos, as medicações próprias para fazer esse útero voltar ao normal, a contrair. E esse útero vai folgando, se enchendo de coágulos e a hemorragia. É uma das grandes perdas de mães no passado, era por hemorragia pós-parto. Chama HPP, né? Mas hoje a gente já faz a classificação. Hoje a gente já fazer a obstetrícia agora, tá ótimo. Agora tá tranquilo, né, doutor? Tranquilo, tá de boa. Porque o que é que eu faço? Eu tenho uma classificação de risco para hemorragia. Eu já classifico se a paciente teve 1, 2, 3 partos, se ela tem histórico. Então, já deixo preparado. Então, olha a facilidade que a gente tem de salvar vidas hoje. É a tecnologia, a ciência, agregada também aos bons médicos, né, doutora? Os bons cuidados, né? Eu tenho outro grupo de pessoas que eu não posso esquecer de falar aqui, são as minhas enfermeiras. Eu sou minha, sou a dona das meninas, né? Mas eu chamo anjos, porque elas ajudam demais. São vigilantes. Às vezes eu estou desligada, ela, doutora, sua paciente está com sangue aumentado aqui, vem aqui ver. Olha aí, já alguém olhou além de mim para chamar a minha atenção. Um beijo para todas as enfermeiras. Merece uma homenagem, porque são ótimas. Que é um trabalho em conjunto. Né? A gente não pode se achar o dono, a última pacote, a única bolacha do pacote. Mas nós estamos nos sentindo, sim, a última bolacha do pacote, com a sua presença aqui, da Socorro Gomes. Eu que estou agradecida, que eu estou apaixonada por estar aqui. Que presente, obrigada de coração. Eu tenho certeza que isso reflete em cada um que está aqui acompanhando a gente. É uma prestação de serviço, é algo assim que pra gente é satisfatório. Obrigada, minha equipe, Hamilton e Arla, obrigada de coração. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada à Fundação José Silveira, que permitiu que a senhora estivesse aqui, esteja aqui conosco. Minha casa, vou lá fazer um parto agora. Somos seus fãs. Obrigada. Se eu tiver outro filho, vai que... Ai, meu Deus, vai que cola. Vai que cola. Obrigada a vocês aqui com a gente no Vozes da Estação, no Varela Net. Estamos juntos. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @VarelaNet. No Instagram, no Twitter. No TikTok. YouTube, Compartilhem. Nossa. Tá vendo aí, doutora? É uma luta aí, ó, pra chegar até vocês. Um beijo enorme e até o próximo episódio.